Olá galera, aqui quem fala com vocês é a professora Hanna Barbosa de redação da Rede Prisma e eu estou aqui com vocês hoje no canal do YouTube Enem Sem Segredo. E hoje eu venho aqui para dar algumas dicas para vocês sobre a redação do Enem. Então vamos lá. Primeira dica que você precisa saber para uma boa redação é a questão da estrutura do seu texto, ou seja, o seu texto ele é estruturado em 4 parágrafos, ou seja, 4 partes: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Então não se esqueça disso, tá? Segunda dica, você precisa planejar o seu texto antes de escrever, ou seja, você precisa refletir sobre o tema, você precisa pensar sobre o tema, porque isso ajuda vocês até mesmo a desengessarem o texto. Por exemplo, se você pega um tema como a persistência do racismo na sociedade brasileira, você vai pensar: por que o racismo persiste? Por que ele ainda acontece? Então, essa reflexão sobre o tema faz você levantar argumentos, levantar ideias, levantar reflexões e já pensar no texto como um todo e ajuda na hora da escrita. Terceira dica sobre o seu texto: você precisa selecionar o argumento 1 e o argumento 2. O que são esses argumentos? São as problemáticas relacionadas ao tema. Então, mais uma vez aí, trazendo esse tema que eu acabei de falar com vocês, a persistência do racismo na sociedade brasileira. Vocês vão pensar: por que o racismo persiste na sociedade brasileira? Quais as problemáticas relacionadas à persistência do racismo? Então, a gente pode pensar a falta de rigidez das leis e o racismo estrutural, que são duas problemáticas relacionadas ao tema. Quando você seleciona os dois argumentos, você já vai pensar que eles estarão presentes lá no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. E já precisa planejar ali que repertório que eu vou usar para credibilizar a minha argumentação. Quais argumentos que eu vou selecionar para relacionar com o meu repertório? Qual exemplificação que eu vou dar? Como eu vou me posicionar dentro do parágrafo? Outra dica importantíssima é em relação aos repertórios. Muito cuidado na hora de selecionar, de trazer o repertório dentro da redação, porque a redação é de vocês. Não é do autor, do filósofo que você coloca dentro daquele parágrafo. Então, por exemplo, quem escreve a redação não é o Karl Marx, é você. Você usa o Karl Marx como um apoio para credibilizar aquele argumento que você selecionou dentro do seu parágrafo. Então, cuidado com repertórios longos que tira a sua marca autoral dentro do texto. Lembre-se, quem escreve a redação é você. Outra dica é em relação aos conectivos. Você precisa ter um leque de conectivos, várias opções, que são esses elementos que vão fazer aquela relação lógica entre as ideias do seu texto. E principalmente aqueles conectivos chamados de operadores argumentativos, que são conectivos que vão relacionar um parágrafo com o outro. Por exemplo, o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2. Uma dica importante de conectivo aí vai ser o conectivo além disso, porque ele vai fazer essa relação lógica entre o D1 e o D2. E uma última dica para vocês é em relação à conclusão do texto dissertativo. Ou seja, a sua conclusão, ela precisa apresentar o que a gente chama de proposta de intervenção. E essa proposta, ela tem 5 elementos que vocês conhecem bem, mas vamos lembrar: agente, ação, modo, efeito e o detalhamento. Você precisa apresentar uma proposta completa para resolver aquela problemática lá de trás que você selecionou na hora da argumentação. Então, não se esqueça de nenhum desses elementos da proposta de intervenção, ok? Gente, anotem essas dicas, arrasem na redação do Enem.